Fitas assombradas, letras que fazem referências à morte, uso de drogas, cultos ao demônio, capas carregadas de simbolismos diabólicos e fúnebres. Isso é Memphis Rap, um subgênero do hip hop que emergiu no final dos anos 80 e começo dos anos 90, dentro de um contexto de pobreza, violência e uso de drogas, em uma das cidades mais perigosas da América, Memphis, Tennessee, no sul dos Estados Unidos. Essa cena do sul ficou na obscuridade se comparada com outras cenas do hip hop. Veio influenciar fortemente o trap moderno, como por exemplo, com o uso de 808s, cowbell e seu flow caracterizado pelo uso de triplets. Hoje eu vou explorar a fundo esse tema e tentar responder: as fitas de Memphis fazem parte de um sigilo? O gênero do rap sempre tratou de assuntos polêmicos, mas foi em Memphis em que as coisas foram levadas a níveis perturbadores. Podemos considerar um dos precursores do gênero e quem realmente moldou o som de Memphis se chama DJ Spanish Fly. Spanish Fly era um experiente DJ de eletro. Ele tocava nas noites de Memphis. Desde o final dos anos 80, começou a colocar suas próprias músicas no meio das mixagens, mas foi em meados de 1990, com a aquisição da caixa de ritmos chamada Boss DR660, que o som característico de Memphis ganhou forma. Muito do som de Memphis vem do fato de ser predominantemente feito em estúdios caseiros e equipamentos baratos de segunda mão. A anteriormente citada Boss DR660 era limitadíssima. Era essencialmente uma máquina para criar ritmos. Ela não criava melodias, mas os produtores de Memphis levavam a máquina ao limite, usando elementos rítmicos para criar melodias. Assim surgiu, por exemplo, o cowbell melódico. E o famigerado 808, que hoje é basicamente obrigatório em qualquer trap moderno. Junto do uso da máquina de ritmos, existiam, é claro, os samples. Os samples também eram obtidos através de máquinas de amostras. Essas máquinas possuíam uma resolução máxima de 12 bits. Essas máquinas também possuíam filtros que deixavam o sample com aquele som naturalmente degradado. Com o beat pronto, era hora de gravá-lo. Geralmente eram usados microfones baratos conectados a gravadores de fitas cassete de 4 pistas com poucas ou quase nenhuma opção de efeitos. Não existia masterização ou mixagem. Esses gravadores de 4 fitas geravam uma fita master que era copiada 1 a 1, fita por fita. Todo esse processo tornou o som de Memphis muito diferente do som da costa leste ou da costa oeste, que eram som muito mais polidos e eram feitos essencialmente em estúdios profissionais. Essa técnica de gravação lo-fi eram usadas por todos os produtores clássicos de Memphis, como DJs Quick e Tony Wright III, que basicamente produziram para vários rappers de Memphis à época. Outro fato interessante é que enquanto os rappers de outras áreas sampleavam, por exemplo, músicas de jazz, em Memphis eram sampleadas trilhas de filmes de terror, risadas maléficas, trilhas de jogos. Tudo isso contribuiu para o som amaldiçoado e fantasmagórico do estilo. É como se os rappers de Memphis fizessem de tudo para tornar a música o mais assustadora possível. Mas e se essas músicas fossem algo mais do que só isso? E que essa atmosfera perturbadora guarda, na verdade, um ritual satânico. A teoria de que as fitas de Memphis seriam amaldiçoadas apareceu a primeira vez na board X do 4chan. Primeiro, dentro de um iceberg de conspirações, e a partir disso, vários curiosos começaram a buscar mais informações sobre o assunto.
Há um debate sobre se os rappers de Memphis tinham consciência da natureza ocultista dessas músicas ou se era algo totalmente subconsciente. Mas o fato, segundo a teoria, é de que a intenção desse ritual era capturar a energia da alma de um ser humano que foi assassinado. Isso, inclusive, pode ser ligado a um conceito dentro da magia negra chamado magia do caos, que consiste basicamente em capturar uma alma através de um ritual, a fim de obter resultados específicos. E esse resultado pode ser obtido se mais pessoas participarem desse ritual, de maneira consciente ou não. Portanto, quem ouve a música de Memphis não somente está visualizando uma cena de terror, mas também, literalmente, participando de um ritual satânico. O grupo de Memphis, 3-6 Mafia, é apontado como um dos grupos que participaram desse sigilo e obtiveram sucesso nele. Eles literalmente furaram a bolha, se tornando o primeiro grupo de rap a ganhar um Oscar e um dos mais bem-sucedidos da história. As músicas do 3-6 Mafia possuíam um forte apelo diabólico, mas não acaba por aí. E se essas fitas forem usadas para algo além de fama e dinheiro? Segundo os teóricos, existem 8 fitas principais carregadas de poderes diabólicos e que supostamente participaram de maneira consciente desses sigilos. Essas fitas são Nod com a mixtape Niggas of Destruction, Maniac na faixa Hellraiser, Lynn Ramsey com a fita Going Underground, Hails of Hell com a fita Living in a Casket. Aparentemente, ao tocar essa música ao contrário, causaria consequências catastróficas. Psycho em sua fita Return of Psycho, Children of Corn com sua fita The Single, DJ Fella com a tape Niggas Don't Die e por fim Black Hole com a música Mind of a Killer. Essas 8 fitas são acusadas de fazerem parte do sigilo, principalmente por sua abordagem ainda mais intensa em suas músicas. Muitas delas acusadas de conter áudio de assassinatos dentro delas, além de muitas de suas capas serem estranhamente assustadoras. Ainda segundo os rumores, só era possível participar do sigilo ao ouvir as fitas originais. Portanto, ouvi-las no YouTube ou no Spotify não traria efeito nenhum. Ainda existe outra teoria de que os sigilos de Memphis estariam ligados ao caso Os 3 de West Memphis, onde 3 meninos foram mortos e o assassinato ligado a um ritual satânico. Esse caso até hoje não teve um desfecho. Toda essa teoria parte de fóruns e de pessoas que estavam fora da cena. Então, de fato, não podemos dizer com certeza se toda essa história de sigilo é verdadeira ou não. Mas existe algo estranho na cidade de Memphis. Veja, foi a mesma cidade onde surgiu talvez a maior lenda sobre pacto com o diabo na história da música, que é Robert Johnson. O mesmo Robert Johnson que veio influenciar anos depois artistas como Keith Richards e Jimmy Page. Para mim, é muita coincidência décadas depois existir uma cena na mesma cidade e essa cena tomar um rumo tão parecido, influenciando uma geração de artistas que viriam décadas depois. O trap moderno provavelmente se tornou uma das vertentes de hip hop mais bem-sucedidas da indústria da música nos últimos 20 anos, enquanto a maioria dos artistas de Memphis se perderam na obscuridade. Nomes como Tommy Wright III, por exemplo, passou grande parte dos anos 2000 completamente falido. Será que na verdade os artistas de Memphis
estavam participando desse ritual para alguma outra pessoa ou então para outro grupo de pessoas se beneficiar disso? É claro que essa história de 8 fitas dos sigilos de Memphis parece não fazer nenhum sentido, mas sim, existiu alguma energia obscura que pairava por essas músicas. Algo que talvez a gente nunca entenda o motivo ou porquê, mas para mim, pelo menos parte dessas músicas tinham realmente intenções diabólicas. Well, you know what I'm saying? You just go on to drop a beat. You know what I'm saying? Go on, drop that beat. Yeah, I like that shit.